Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Luísa e eu faço medicina na Universidade Federal de Lavras. Hoje eu vim aqui falar sobre uma coisa que eu não estava me programando para vir aqui falar, nem para gravar hoje, gente, tanto que eu estava estudando, tô até com o meu material aqui, eu tô estudando para a prova, mas eu não sei por que isso ficou vindo na minha cabeça, esse tema, esse assunto, e ficou me incomodando. Eu tava estudando e isso me incomodando. E eu falei assim, gente, eu tenho que gravar, sabe? Não vou gravar no Instagram, porque lá se perde os stories em 24 horas, então eu vou gravar pro YouTube pra ficar aqui, porque se isso tá me incomodando, sabe, dentro de mim, deve ser porque alguém precisa de ouvir isso, alguém tá precisando, né, dessa palavra e tudo. E então, sei lá, acredito que é o Espírito Santo, não sei. Então, com certeza isso vai servir para alguém, tenho certeza disso. E hoje eu vim aqui para falar sobre as pessoas que aparecem na nossa vida, no nosso caminho e tentam nos desmotivar de alguma forma. E tem uma experiência que eu passei semana passada que me fez refletir sobre isso e vocês vão entender. O que acontece? Na minha época de vestibular, tem uma pessoa em específico, né, que eu lembro bastante, que era uma pessoa bem próxima a mim. E essa pessoa sempre tentava me desmotivar, sabe, gente? Não era na cara, não, tipo assim, desiste disso, mas era falando coisinha, uma coisinha ou outra ali, que vai criando esse sentimento, sabe? Dá pra ver que é isso. Então, assim, às vezes a pessoa, não quer dizer que é o caso dessa, né? Mas eu acredito que pode ser, pode também não ser, mas tem pessoas que parecem que elas não conseguiram alcançar os seus objetivos de vida, às vezes até a própria medicina, mas também pode ser outros objetivos, e tenta tirar as pessoas que estão lutando para conseguir o seu objetivo, elas tentam desfocar a pessoa, tirar a pessoa desse alvo, sabe? Desmotivar para que a pessoa também não consiga. Tipo assim, eu não consegui realizar, não vou ficar feliz pelo outro que consegue, não vou incentivar o outro a conseguir, eu vou tentar desmotivar ele, sabe? Às vezes nem é conscientemente, mas a pessoa até faz isso inconsciente. Não sei também, né? Mas enfim, essa pessoa, né, que era até muito próxima a mim, ela virava pra mim e falava assim: Ah, Ana, você vai demorar muito tempo pra passar, será que vai valer isso tudo, esse esforço? Você nem sabe se você vai conseguir passar. E outra coisa também, quando você conseguir passar, vai ser muito difícil, porque medicina tem uma carga horária muito pesada. Depois, pra você casar vai ser difícil, pra você ter filhos, que não sei o quê, porque é uma vida de você abdica, né, de muita coisa mesmo pra fazer medicina, né, e a vida toda vai ser assim. E essa pessoa falava, porque aí tem que estudar também depois de formado, que não sei o que, é uma vida muito pesada, muito maçante, que não sei o que e tal. E aí, assim, eu tentava me justificar, sabe? Eu ficava assim, não, mas eu gosto, eu acho que vai valer a pena, eu acho que é assim mesmo e tudo, mas no final a gente é recompensável. Eu ficava tentando demonstrar pra pessoa que não, vai valer a pena, sabe? Tipo assim, ainda ficava me desgastando com isso. E aí aconteceu uma situação semana passada que me fez refletir muito sobre isso, muito, e é sobre isso que eu quero compartilhar aqui. O meu pai, ele perdeu parte da visão, né? E aí, semana passada, começou a acontecer a mesma coisa com meu tio, que é irmão dele. E é uma situação muito séria, né, gente? A visão, assim, é um dos nossos sentidos, assim, acho que é o principal, um dos principais, né? Todos são importantes, mas a visão é muito importante também, porque a pessoa fica muito dependente, né? E aí começou a acontecer isso com meu tio e a gente ficou desesperado, desesperado mesmo. E aí era pré-feriado da Páscoa, né? Tipo assim, isso aconteceu, a gente tava procurando um médico, isso aconteceu, então a gente começou a procurar um médico na quinta-feira. E como no dia seguinte era sexta, a gente não estava encontrando médicos, porque não tinha médico que ia dar para atender na sexta, porque era feriado e tudo, e aí os ambulatórios estavam fechados e a gente não estava conseguindo, só estava conseguindo médico de emergência. E aí é um tratamento muito assim rápido, sabe? É uma coisa assim. E a gente precisava de uma coisa bem detalhada, de fazer exames, ver o que estava acontecendo, uma situação muito séria, né? E aí, gente, a gente ligou pra médica que acompanha o meu pai. E a médica que acompanha o meu pai, ela falou assim, olha, falou com a minha mãe, né, com a gente aqui, que ela não ia trabalhar na sexta-feira, mas que ela ia ter que atender um paciente, que ela ia ver um paciente que estava precisando. Então, que ela poderia encaixar o meu tio também depois desse paciente.
E, gente, em plena Páscoa, em pleno feriado, que ela poderia estar com a família dela, que ela poderia estar curtindo ali o feriado e tudo, o que que ela fez? Ela saiu da casa dela e ela foi atender o meu tio que precisava, uma pessoa que ela nem conhecia, que não é paciente dela, que não acompanha com ela nem conhecia. E aí ela foi lá e foi atender ele. E parece que ficaram horas lá no consultório, sabe? Mais de uma hora fazendo os exames e ela foi toda minuciosa, detalhista e ela é muito humana, sabe? Eu conheço essa médica, inclusive admiro muito o trabalho dela. Nossa, é muito bacana mesmo. E aí, eu fiquei pensando, sabe, no que essa pessoa falou comigo lá na época do vestibular e a situação que eu vivi semana passada. Porque é muito engraçado, assim, é muito fácil a gente falar da nossa situação pensando no médico. Nossa, mas o médico, ele se abdica de tudo. Nossa, mas é muito trabalho, Ana, não faz isso não, que não sei o quê, porque você vai ter que se abdicar de feriado, você vai perder tempo com a sua família, que não sei o quê, que era a forma como ela me desmotivava. E agora eu, né, a gente aqui na situação do paciente, você vê como é importante e como foi relevante, gente, como foi especial, como foi incrível pra gente naquele momento de angústia ter o médico se abdicando do seu tempo com a sua família ali, do seu, sabe, do tempo que ele poderia estar descansando, um tempo ali que ele poderia estar relaxando para ver alguém que está precisando de ajuda. E depois que teve a consulta, que fez os exames, que acalmou o nosso coração, pelo que, né, ela falou, pelo que ela viu e tudo, e aí todo mundo, sabe, cresceu ainda mais a admiração por ela, por essa doutora. Cresceu ainda mais a admiração. Meu tio, minha tia ficaram assim admirados com ela, sabe? E aí você tem assim, mesmo até aí também vem um pouco a idealização do médico, né? Porque realmente, quando você tem um problema de saúde que você fica frágil, você fica muito frágil, vem essa pessoa para te ajudar e aí acaba você realmente idealizando, né, essa imagem. E aí eu fiquei pensando que essa pessoa que tentou me desmotivar com essas palavras, quando eu estava tentando, Ana, você não vai conseguir, Ana, é muito estudo, e depois que você formar também vai ser muito estudo, e você vai abdicar da sua vida pessoal para a sua vida profissional. E hoje, depois dessa experiência, eu vejo, gente, que essa tentativa de me desmotivar que ela fez, na verdade, hoje é a minha motivação. Porque frente a tudo isso que a gente tem passado nos últimos anos aqui em casa, também a gente teve outros problemas de saúde aqui. Não é Covid não, viu, gente? Mas frente a isso tudo, essa desmotivação que ela tentou me fazer, tipo, você vai ter que abdicar do seu tempo, da sua vida pessoal. Hoje eu vejo isso como que é importante isso para o paciente, como que isso é significante, como que isso é uma atitude assim, sabe? Uma atitude valorosa mesmo. O médico fazer isso, sabe? Separar um pouco do seu tempo, mesmo o seu tempo de descanso, ele tá ali disponível para te ajudar, sabe? E não, eu vou ver, você tá passando por esse momento difícil, eu vou lá, vou te consultar. E como que isso é lindo, sabe? Como que isso é lindo. E hoje, eu não sei se essa pessoa que falou isso se lembra que ela falou isso, que ela fazia isso, né? Às vezes ela nem se lembra. Mas assim, e também se um dia ela vai ver esse vídeo, mas isso, né, que pra mim tava sendo como uma coisa assim para me desmotivar, hoje em dia é a minha motivação, porque eu também quero ser assim. Eu também quero que quando um paciente me ligue, me pedindo socorro, por favor, vem aqui me ajudar, tá acontecendo isso comigo, tipo, tô perdendo minha visão, tá acontecendo isso, aquilo, né? E uma situação muito séria e tudo, e eu poder largar o que eu tô fazendo para socorrer alguém, aquilo na vida daquela pessoa que eu tô socorrendo, é o momento mais importante da vida dela, porque a nossa saúde deixa a gente muito fragilizado. Então, aquela médica ter ido lá para examinar meu tio, para socorrer ele, foi para ele o momento mais importante que ele precisava, sabe? Foi o que acalmou o coração dele e da minha tia, eles puderam dormir em paz. Então, assim, isso que era para servir de uma desmotivação, hoje me serve como uma motivação. Nem sei se existe desmotivação, mas assim, isso serve hoje para mim como uma motivação, sabe? Eu quero ser assim, eu quero
um dia que uma pessoa estiver muito precisando de mim e eu puder ajudar, se eu tô ali em casa, sabe, mesmo que seja no meu momento de descanso e eu puder ajudar alguém, eu quero fazer isso, porque eu quero retribuir o que, por exemplo, essa médica fez pela minha família, sabe? Então, assim, essa atitude é linda, gente, é lindo demais, sabe, isso. Então, que você não deixe as pessoas te desmotivarem, porque no final vai valer a pena sim, e mesmo às vezes uma coisa que a pessoa serviu para te desmotivar, igual aconteceu comigo, hoje serve para mim como uma motivação. Sim, eu quero isso, eu quero fazer isso, porque eu vejo o quanto que isso é importante para o paciente, e eu hoje, a nossa família aqui hoje, na situação de paciente, a gente vê como que isso é importante. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Foi uma coisa que veio muito ao meu coração, assim, gente, do nada, não sei porquê, eu tava estudando e isso ficou vindo na minha cabeça, eu fiquei lembrando disso e fiquei lembrando dessa situação do meu tio semana passada. E então, não sei, eu espero que isso sirva pra alguém. Se tem pessoas te desmotivando, não dê ouvido a essas coisas, sabe? Supera. Também não precisa de brigar com ninguém e tudo, só escuta a pessoa, entra no ouvido, sai do outro, sai no outro. Não deixa as pessoas te desmotivarem, porque se esse for o seu sonho, se você tiver o dom pra isso, né? Se você tiver esse sonho, esse objetivo, corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Pode ser que talvez nesse momento você não tenha conseguido, às vezes nesse momento você tá triste, você tá chateado, mas se levante. É um novo dia, tem novas oportunidades. Se você está com vida, com saúde, é o necessário que você precisa para você correr atrás dos seus sonhos. Então, corra atrás dos seus sonhos e não deixe as pessoas te desmotivarem. Não deixe, ainda mais porque uma coisa que a pessoa está te desmotivando hoje pode ser o seu gás, o seu combustível para no futuro você conseguir atingir o seu alvo. Beijos, hein? Gente, fica com Deus. Até a próxima e me siga no Instagram, Vivendo Mediúfla.